seminário 10 do Lacan, o seminário A Angústia. E essas considerações iniciais que eu quero trazer aqui para vocês, porque eu acho que tem consequências para o nosso trabalho, como, mais uma vez, como psicanalistas, como psicólogos, mas também para a nossa vida pessoal, para a nossa vida, enfim, para ter uma vida melhor, menos neurótica, por aí vai. Ele fala uma coisa logo no começo, que é interessante para entender a chave desse raciocínio. Quem tiver o seminário depois, é na página 11, primeira lição. Ele diz assim, ó, digo ainda melhor, esse é o quarto parágrafo, porque pareceu-me no que foi dito durante a recente reunião chamada provincial de nossa sociedade, que em alguma coisa efetivamente ocupado um lugar na mente de vocês no tocante a essa estrutura tão essencial que se chama fantasia, vocês verão que a estrutura da angústia não está longe dela, em razão de ser exatamente a mesma. Isso é um ponto muito legal. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre fantasia. Uma das coisas que eu falo para um clínico é escutar a fantasia do paciente, né, que lugar na fantasia que te coloca. E a fantasia não precisa só pensar dentro da clínica, não. No dia a dia, assim, todos nós lemos o mundo, as relações, as nossas experiências a partir de uma fantasia fundamental. Então, vamos para o exemplo clássico, assim, uma pessoa que lê tudo pela via de um ressentimento, ou tudo por uma via de que está sendo testado pelo outro, tudo aquilo que aparece na vida dela vai ser teste, vai ser provas que essa pessoa passa. Aquela pessoa que tem aquela fantasia de que nunca é valorizado o suficiente, não importa a situação. Tudo que chega para ela lê pelo viés de nunca foi olhado, nunca foi visto, nunca tive a atenção do outro. Então, eu coloco assim que a fantasia fundamental é o nosso óculos, que nós usamos para fazer a leitura do mundo. E cada um de nós tem aí a sua fantasia. E uma das tarefas do clínico é escutar a fantasia. O Jacques Lamillard, naquele texto O Percurso de Lacan, tem uma passagem que eu gosto muito, que eu já trouxe em outros momentos aqui, em que ele coloca assim, os pacientes confessam facilmente os seus sintomas, né? Então fala dos seus sintomas, olha só o que eu faço, olha o que eu falei, olha, eu arranco os pelos do meu braço, olha, eu tenho esses pensamentos que não param, olha, sei lá, essa dor de cabeça que não passa, sei lá, a pessoa descreve seus vários mal-estares ali, seus sintomas, como diz o Jacques Lamillard, elas confessam, elas até listam com orgulho de tantos sintomas que tem, mas para falar das suas fantasias, é onde elas travam. Então, falar das suas fantasias é complicado. Um exemplo que ele traz ali, ele diz assim, em questão de fantasia, você pode pegar uma pessoa que talvez tenha ali um certo posicionamento na vida, militante, mas que na sua fantasia mais íntima é o oposto daquilo. Né? Então, a gente pode pensar de uma forma bem simples, só para deixar caracterizado aqui, a pessoa que é, às vezes, mais dominante nas relações, a fantasia de ocupar um lugar de passividade diante do outro. Enfim, por isso que ela precisa ser tão conscientemente no dia a dia dominante para evitar que a sua fantasia de passividade, de submissão apareça. Então, fantasia é uma ideia importante que o Lacan traz. E por que eu estou trazendo aqui? Ele fala que a estrutura da angústia ela não é tão diferente, não é tão distante disso. E aí o Lacan, na primeira parte desse capítulo 1, introdutório, ele apresenta alguns pontos, ele fala assim, coloquei nesse quadro alguns pequenos significantes referenciais para localizar vocês, e coloca o desenho do grafo do desejo. Então, até aqui, ó, não vai dar para ver, porque vai ficar invertido para vocês, mas depois, quem tiver interesse e quiser estudar, na página 12, tem aqui o grafo, e você tem aqui algumas, vou colocar aqui, né? Eu circulei 3 linhas, e essa do meio, em que eu tenho de um lado, eu tenho um S barrado, aí eu tenho um balãozinho A, que é S punção de A, sujeito barrado punção de A, e do outro lado D, o Lacan localiza ali o fantasma. Né? Então, esse fantasma tem essa relação com a fantasia, e aí justamente ele coloca, existe uma relação muito próxima da angústia com a fantasia,
e ele localiza a fantasia aqui no grafo, nessa parte. Eu tenho alguns andares, eu tenho 3 andares no grafo, e pensando nos extremos aqui, o do meio está acontecendo. O tema da fantasia de um lado, e do outro lado o desejo, ele fala, aqui está a fantasia. Agora eu vou pegar alguns pontos, depois quem for seguir aí, que vai te ajudar isso na sua clínica, na sua experiência pessoal, enfim. Olha o que ele fala aqui na página 13 do seminário 10. Na primeira lição ele coloca aqui, ó. Como confirma, até certo ponto, a reflexão pela qual introduzi meu discurso, a de um dos que não me são próximos em nossa sociedade, a angústia não, veja só, parece ser o que sufoca vocês, como psicanalistas, quero dizer. No entanto, não é demais dizer que deveria fazê-lo. Na verdade, isso está na lógica das coisas, ou seja, da relação que vocês têm com seus pacientes. Então, Lacan está questionando assim o lugar da angústia, ele está apresentando, olha, a questão da angústia é fundamental, vamos trabalhar aqui nesse semestre, né, nesse seminário, melhor dizendo, a questão da angústia tem uma relação com a fantasia, ele põe lá no grafo do desejo, localiza ali em determinado andar do grafo, e ele coloca, ó, parece que a questão da angústia não preocupa muito vocês aqui, psicanalistas. Mas ele coloca, mas deveria preocupar vocês, deveria chamar a atenção de vocês. E veja só por quê. Na verdade, isso está na lógica das coisas. Ou seja, da relação que vocês têm com seus pacientes. Sentir o que o sujeito pode suportar de angústia os põe à prova a todo instante. Lacan aqui, ele está comentando uma coisa, um ponto muito delicado, e que é muito importante para o clínico, e que também é muito importante para fora da clínica, que é assim, você querer saber do outro. O tempo todo eu levo essa bronca da minha analista, assim, fala alguma coisa, mas a pessoa te disse? Não, então o que você quer saber do outro? Como é que você quer saber do outro? Então, esse querer saber do outro, que você pode usar na sua vida, no dia a dia, que é importantíssimo, é que você quer saber do outro, você não sabe nem de você direito, vai querer saber do outro. Como é que um clínico, um psicanalista, um psicólogo, vai querer saber do outro? Aí ajustando porque ele trouxe aqui da angústia. Coloca aqui, ó, sentir o que o sujeito pode suportar de angústia. Quando você vai escutar, em supervisão você escuta muito isso. Ah, eu não falei tal coisa para o paciente porque ele não suportaria isso. Eu achei melhor não tocar nesse assunto, nessa sessão. A questão do pagamento eu não encostei porque acho que isso pode, blá. Supondo que isso seria talvez angustiante demais, o paciente não suportaria isso, e aí então o analista evita fazer isso, evita fazer as intervenções necessárias. Você pode pensar em várias situações, não é só na clínica, você pode estar no dia a dia, você está numa roda ali, falando sobre um assunto importante e que você, ao invés de se posicionar, você prefere ficar neutro naquilo, porque vai que os outros não suportem aquilo que eu vou falar e tudo mais. Tá, mas como é que você pode saber que o outro não suportaria? Como é que você pode ter essa certeza que o outro, diante daquilo que você vai dizer, vai ter reação A, B, C, D ou E? Então, ele primeiro está chamando atenção para isso. E diz, ó, logo é preciso supor que, pelo menos para aqueles que são formados na técnica, a coisa acabou passando para a sua regulação e quase despercebida, convém dizer. Mas quando o analista inicia a sua prática, não é impossível, graças a Deus, que por mais que apresente uma ótima disposição para ser analista, ele sinta, desde suas primeiras relações com o doente no divã, uma certa angústia. Aí eu pergunto aqui para você, se você é psicanalista, psicólogo, você se angustia com o paciente? Né? Ou você sentia isso no começo, parou de sentir, no frente a frente, na poltrona, no divã? De qualquer forma ele coloca, né? Desde sua primeira relação com o doente no divã, uma certa angústia. Será que a angústia está onde no processo? A angústia está no paciente, o que ele sente em relação ao analista, ou o analista em relação ao paciente também sentiria angústia? Ou está de um lado ou de outro, ou está dos dois lados? Isso que o Lacan está marcando aqui que é tão importante para a nossa reflexão. Por quê? Se a gente for pensar que a angústia, uma das formas de lidar com a angústia, a forma mais extrema, melhor dizendo, de lidar com a angústia é fugir.
O risco de ignorar que ela exista na clínica pode levar tanto à fuga ou do paciente ou do analista. Como é que o analista ou psicólogo fugiria? Talvez fazendo um serviço mais superficial, supondo pelo outro e coisas do tipo. Mas veja só, convém ainda mencionar a esse respeito a questão da comunicação da angústia. Essa angústia que, segundo parece, vocês sabem regular e tamponar tão bem em si mesmos, a ponto de ela os guiar, será que é a mesma do paciente? Então, a angústia do analista que tem ali é a mesma angústia que o paciente tem. Então, é meio que inevitável o analista estar angustiado ali. Mas por que a pessoa fica angustiada? Já vamos chegar lá daqui a pouquinho. Por que não? Deixa a pergunta aberta por enquanto, talvez não por muito tempo. Vale a pena formulá-la desde logo, mesmo que seja preciso recorrer às nossas articulações essenciais. Enfim. Bom, mais para frente, deixa eu ver se eu preciso pegar aqui. Ó. Aí ele vai chegar num ponto importantíssimo de onde surge a angústia. Como é que eu posso pensar a angústia, seja por parte do paciente em relação ao analista / psicólogo, seja a angústia do psicanalista ou do psicólogo em relação ao paciente, mas também as nossas relações. Ó, estou atendendo o paciente e estou nessa angústia. Vamos entender aí por que a angústia aparece. O Lacan diz o seguinte, no último parágrafo da página 13. Estes não estão em absoluto fora de qualquer previsão para os que são meus ouvintes. De fato, se vocês se lembrarem, durante uma outra série de jornadas, enfim, ele coloca. Achei que devia, à guisa de parêntese, em meu discurso do ano passado, projetar de antemão uma formulação que lhes indicasse, veja só, que é o título dessa live da angústia aqui, ó, a relação essencial da angústia com o desejo do outro. Marquem esse ponto. Você está estudando aqui, ó, anota isso, ó, relação essencial da angústia com o desejo do outro. Lembrando que o Lacan colocou, existe uma relação muito próxima da angústia com a fantasia, e a fantasia ele localiza ali no grafo do desejo. Então ele coloca S barrado punção de I, e do outro lado ele põe desejo. Ele fala assim, nessa linha eu tenho ali o fantasma, isso está próximo da noção de angústia. E aí ele põe a angústia aparece no processo, do lado do analista, do lado do paciente. Será que é a mesma angústia? Mas o que é essa angústia? Essa angústia se refere, ou por enquanto tem uma relação essencial com o desejo do outro. Então, olha só que bela descrição que ele faz aqui para você pensar na questão desse estado angustiado diante do desejo do outro. Presta atenção nisso aqui agora, página 14. Para os que não estavam lá, relembro a fábula, o apólogo, a imagem divertida que tracei por um instante. Monta essa imagem aí, usa aí sua imaginação, suas construções fantasiosas, se quiser desenhar, enfim. Olha o que ele fala. Revestindo-me eu mesmo da máscara de animal, com que se cobre o feiticeiro da chamada Gruta dos Três Irmãos, imaginei-me perante vocês, diante de outro animal, esse de verdade, supostamente gigantesco, no caso, um louva a Deus. Então, olha o que ele está dizendo. Uma situação que ele está lá usando uma máscara, ele é o próprio Lacan, mas está usando uma máscara, e diante dele está um animal gigante, um louva a Deus gigante. E se você já assistiu o National Geographic, algumas coisas, ou no TikTok, enfim, sabe que o louva-a-Deus é um bichinho bravo, forte e que a fêmea mata o macho depois do acasalamento. Beleza. Então você sabe disso. Ele coloca. Como eu não sabia qual era a máscara que eu estava usando, é fácil vocês imaginarem que tinha certa razão para não estar tranquilo, dada a possibilidade de que essa máscara, porventura, não fosse imprópria para induzir minha parceira a algum erro sobre minha identidade. Que ele está lá diante da louva-a-Deus. Ele poderia usar ali uma máscara, talvez de um bicho que afugentasse a louva-a-Deus, ou poderia ali estar usando uma máscara de um bicho que é rival da louva-a-Deus, ou no caso aqui, mais parece isso, estaria usando a máscara de um louva-a-Deus macho, e que diante da fêmea, qual seria o destino dele? Seria a morte. Só que veja só, ele está olhando para louva-a-Deus, mas ele não sabe qual máscara ele está usando. Imagina assim, ó. Imagina você está numa situação e tem aqui um baú cheio de máscaras.
E de repente entra essa louva-a-Deus gigantesca e você, para se proteger, rapidamente você pega a primeira máscara que você enfia a mão no baú, pegou e colocou sem ver qual máscara que é. Você não sabe o que você é para a louva-a-Deus. Entender esse raciocínio? Que legal que o Lacan coloca? Como ele não tem ideia de quem ele é, que máscara ele pegou para a louva-a-Deus, ele pode estar em risco. Ou talvez não, ou está em risco, ou talvez não. Aí ele coloca, ó, como eu não sabia qual era a máscara que estava usando, é fácil vocês imaginarem que tinha certa razão para não estar tranquilo, dada a possibilidade de que essa máscara, porventura, não fosse imprópria para induzir-me a parecer algum erro sobre minha identidade. A coisa foi bem assinalada por eu haver acrescentado que não via minha própria imagem no espelho enigmático do globo ocular de um inseto. Então, imagina assim, você ainda tentando olhar no globo ocular, será que eu consigo enxergar no globo ocular o reflexo, a minha imagem, para conseguir enxergar quem sou eu no olhar do outro? Esse é o ponto-chave. Quem sou eu no olhar do outro? Ponto-chave. Se a gente for pensar numa relação clínica, o paciente não sabe o que ele é para o analista. Às vezes é muito mais fácil você ir num médico, e que lá no médico você é o doente, você é o que tem que ser curado, e o clínico fala o que você tem que fazer, ou seja, ele diz qual é a sua máscara, e fala assim, ó, você está usando a máscara de doente. Se você é o doente usando essa máscara, você tem que fazer isso, 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 isso. Então você sabe que máscara você usa. Pensando na clínica, no consultório de psicologia, de psicanálise, o paciente chega, ele não sabe quem ele é, qual máscara ele usa diante do clínico. Aí a gente pode pensar, algumas abordagens são bem diretivas. Ó, você tem isso, você tem transtorno tal, você tem isso, aquilo, outro. Meio que diz a máscara para o outro e o outro não se angustia. Agora, quando o clínico não fala isso, quando não deixa claro quem é o paciente para ele mantém essa estrutura de que usa uma máscara sem saber o que essa máscara é para o outro. A gente pode pensar isso em várias situações. A gente pode pensar fora do consultório. A gente pode pensar, inclusive também o contrário, né? A gente pode pensar, colocar agora há pouco uma pessoa disse aqui, né? Que se angustia com o paciente. Muitas vezes porque esse paciente não dá indícios. Se é para cá ou se é para lá. Ele faz aquela coisa para deixar o analista angustiado. O famoso Quevoi, né? O Quevoi do diabo apaixonado. Olha quem está aqui. Vem cá, Belchior. Olha ali para as pessoas. Vem para cá, aqui, ó. Vem aqui. Olha lá, criatura. Ó, você quer atrapalhar? Olha lá, as pessoas ali, ó. Tá vendo? Agora chispa. Não, agora não. Não tem brincadeira agora não. Não. Depois. E a mesma coisa nas relações. Então, assim, até eu fazer essa brincadeira em sala de aula. Você quer ver o seu parceiro, parceira começar a se entregar, fica em silêncio diante da pessoa. Você fica só encarando a pessoa assim. O que foi? Eu fiz alguma coisa para você? Não. E aí fica tentando olhar no seu globo ocular para decifrar assim, o que essa pessoa, o que ele, o que ela está sabendo de mim, está querendo de mim. Quando você não dá esses indícios, deixa a pessoa nesse estado angustiado, que é essa relação essencial da angústia com o desejo do outro. Qual é o desejo do outro? Um ponto importante, para já começar a adiantar aqui, é: será que não saber o que se é diante do desejo do outro, que estado que a pessoa está aqui, mas também saber o que é diante do desejo do outro, que tipo que ressoa na pessoa em saber o que é. Obviamente que ela não é, que é uma identificação artificial, mas pode ser que você saque certos índices ali da pessoa busca e você acaba ocupando esse lugar. Mas esse ponto é fundamental. O que o outro deseja e não saber o que o outro deseja me mantém em suspensão. O que será que o outro quer de mim? Então, por isso que eu costumo dizer assim, que os pacientes mais difíceis, ainda mais para quem está começando, são os pacientes silenciosos. Aqueles pacientes que não dão indícios do seu desejo, e aí você cai naquela coisa assim, que raio de máscara estou usando diante desse louva-a-Deus, não consigo ver nos olhos dessa pessoa
o que eu sou no desejo. Então, seguindo. Essa metáfora conserva até hoje todo o seu valor, ela justifica eu haver colocado no centro dos significantes, neste quadro, a questão que há muito introduzi como sendo o ponto de articulação dos dois andares do grafo, na medida que eles estruturam a relação do sujeito com o significante, que, segundo me parece, deve ser a chave do que a doutrina freudiana introduz sobre a subjetividade. E aí vem a frase que foi dita aqui agora há pouco, que foi, que é uma frase que o Lacan encontra, né, no livro O Diabo Apaixonado, que o diabo, quando aparece ali, né, na história, ele faz essa pergunta, o que foi, o que você quer, o que queres, e aí você pode pedir para o diabo aparecer da forma que você bem desejar. E é até interessante, posso trazer algum momento aqui essa história, porque ele começa se transformando num Cocker Spaniel, se eu não me engano, acho que é alguma coisa assim. Mas enfim. Então, essa relação da angústia com o desejo do outro tem uma relação direta com essa pergunta, que foi, que queres? E o Lacan coloca, force um pouquinho mais o funcionamento, a entrada da chave, e terão que quer ele de mim. Aqui dá uma esticadinha na ideia, com a ambiguidade que o francês permite no mim, entre o complemento indireto e o direto. Não se trata apenas de que quer ele comigo, vejam bem, mas também de uma interrogação em suspenso que concerne diretamente ao eu. Não como me quer ele, mas, e veja só que importantíssimo, que quer ele a respeito deste lugar do eu. Aí você começa a entender, e é muito legal isso, que o tempo todo nós estamos andando em lugares. Por isso que a identidade, nessa perspectiva, não é uma coisa rígida, inalterável. A identidade é justamente essa coisa fluida que se modifica dependendo dessas posições. Então, uma das coisas que eu sugiro aqui para você que é clínico quando vai atender, quando você escutar o seu paciente, é escutar a posição que ele se posiciona, que lugar que ele se posiciona. É a posição do quê? É uma posição ainda infantil, sei lá, da cena que a pessoa recorda quando eu tinha 6 anos de idade. É uma cena de alguém que cobra uma dívida, um lugar que a pessoa é cobrado de algo. Então, você escutar os lugares, é muito legal isso, e tem a ver com uma relação com o estruturalismo, inclusive. Esses lugares, a pessoa vai se movimentando numa análise. Então, a analista está escutando essa posição. Tem aquele erro, né? As pessoas usam hoje em dia o lugar de fala, às vezes pensando assim, o lugar de fala, eu tenho que ter vivido tal coisa para falar aquilo, não tem nada a ver com isso. Senão, sei lá, para atender um padre, eu teria que ser padre, para atender uma pessoa, enfim, a ABC, eu teria que ter passado por experiência ABC, e para atender um suicida, eu teria que ser um suicida. Então, não é isso, né? Mas quando você escuta alguém, você escuta as posições que ela ocupa. Então, obviamente, uma pessoa, ainda que não tenha passado pela mesma situação que ela pode falar sobre essa posição que eu estou, ou eu posso falar da posição que ela está, porque eu estou falando dessas posições que se modificam. Então, esse é um ponto bem legal para pensar com essa pergunta. O que quer ele a respeito desse lugar do eu? E aí ele coloca, a pergunta fica em suspenso, está acabando já, tá, gente? Daqui a pouco eu te dou água. A pergunta fica em suspenso entre os dois andares, e precisamente entre as duas vias de retorno que designam em cada um o efeito característico. Então, esses dois andares aqui, o Lacan mostra esse desenho aqui mais tosquinho, né, que ele fez ali, mas nada mais é do que esse desenho mais bonitinho que você tem, e mais uma vez localizado aqui nesse meio. Vocês peguem aí no seminário, vocês vão encontrar isso. Bom, caminhando aqui para a nossa reta final, nesse domingo de angústia, ele põe... A pergunta fica em suspenso entre os dois andares e precisamente entre as duas vias de retorno que designam em cada um o efeito característico. A distância entre elas, veja que legal, que estará no princípio de tudo que percorremos, torna homólogas e distintas ao mesmo tempo a relação com o desejo e a identificação narcísica.
Se você pegar aqui depois, você tem no grafo, se você olhar para o grafo, uma das coisas que você precisa fazer é enxergar que ele está dividido em 3 partes, imaginário, simbólico e real, né? E esses pontos de interseção, quando o imaginário encontra o simbólico, o simbólico encontra o real. E aí ele fala, o que está acontecendo está entre essa questão aqui do ponto de identificação e essa relação com o desejo. E o desejo tem a questão também com o objeto que não é encontrado, é empírico, já tem uma relação com o real. Então ele localiza aqui, nesse meinho. Mais uma vez ele põe, só para vocês enxergarem no grafo. É o S barrado, balãozinho lá, né, sujeito, função de A, aí tem uma flechinha assim, e tem o D de desejo. É aí que ele localiza. Então, para finalizar, ele põe, é no jogo da dialética que ata tão estreitamente essas 2 etapas que veremos introduzir-se a função da angústia. Então aqui, ó, é nessa dialética, dessa relação com o desejo e a identificação narcísica, é nessa dialética, tem uma relação com esses 2 lugares, que ele põe que veremos introduzir-se a função da angústia. Não que ela seja em si mesma, eu não vou brincar agora, é chispa. É que ele quer isso aqui, ó. Vai, pega ali. Não que ela seja em si mesma o seu móvel, mas é o que permite nos orientarmos aí em função dos momentos de seu aparecimento. Assim, portanto, a pergunta que fiz sobre a relação de vocês como analistas com a angústia, então você que é psicanalista, psicólogo, as suas relações com a angústia deixam em suspenso esta outra. Qual é esta outra? Quem é que vocês poupam? Lembra que eu falei? Do analista que diz assim, eu vou poupar o paciente dessa angústia porque é excessivo isso daqui, isso é demais para tal intervenção, para falar isso. Aí o Lacan chega nessa parte e fala assim, tá, mas nessa relação eu vou trazer uma outra questão. Qual o questionamento que ele traz? Então, mais uma vez, quem é que vocês poupam? O outro, sem dúvida, mas também vocês mesmos. Ou seja, quando um psicólogo, um psicanalista evita fazer certas intervenções, ou evita certos manejos, fala assim, mas isso seria demais para o paciente, seria muito angustiante, seria muito isso, aquilo outro, não dá para ele ficar nesse lugar de um herói assim, nossa, ele não consegue lidar com isso, mas eu conseguiria. Não, você faz isso porque você também não consegue lidar com isso. Então, esse é um ponto fundamental que ele está trazendo aqui, e ele coloca isso meio que num tom crítico a certas abordagens que entendem que o analista tem um ego forte e o paciente com um ego frágil, por isso não conseguiria lidar com tal situação angustiante. Então, ele traz assim, não, está todo mundo, não tem essa de um ego forte e outro fraco, a questão da angústia está indo para os 2 lados, está indo para todos os lados. Beleza. A angústia é do psi de não saber como lidar, mas não é só do psi. Né? Também tem angústia por parte do paciente, que ele também não sabe ali o que quer o analista, o que o analista quer. Então, eu acho muito legal trazer isso aqui, porque a angústia está presente o tempo todo. A angústia está presente na clínica, na relação do psicanalista com o paciente, do psicólogo com o paciente, do paciente com o psicólogo, do paciente com o psicanalista. Está nas relações humanas o tempo todo, tá? Nos relacionamentos, quando o outro não diz o que quer. Garanto que tem pessoas que têm relacionamentos que sentem angustiada porque, sei lá, o marido não fala o que quer, a esposa não fala o que quer, o namorado não fala o que quer, fica pensando o que você quer da vida e está sempre ali. Tem aquelas pessoas que justamente não falam o que quer, deixa o outro angustiado, e quando o outro tenta oferecer alguma resposta a esse silêncio, a esse poker face, vai reclamar assim, não é isso, não se trata disso. Mas às vezes é melhor receber um não é isso, uma cara de insatisfação, do que não receber nada. Então tem essas possibilidades. A minha fazer perguntas difíceis, então seria como ego auxiliar. Fazer perguntas difíceis? Como assim? Perguntas difíceis para quem? Para o paciente? Para o próprio clínico? Não, eu acho que antes de qualquer coisa, ele não está falando o que fazer. Ele está fazendo uma leitura do que acontece. A questão da angústia está presente ali. E a angústia faz as coisas se movimentarem.
Mas assim, vamos pensar isso aqui, ó. Essa é a introdução do seminário 10. Isso é só, eu estou na página 15 de um seminário que tem 350 páginas. Mas não é que fazer perguntas difíceis serviria como mega auxiliar. Não. Fazer perguntas difíceis são sempre ruins, assim, né? Acho que são perguntas, sempre coloco que quanto menor a pergunta, melhor, né? E acho que as perguntas difíceis é aqueles pontos que a pessoa não quer ver alguma coisa, você pergunta para ter que ver. Escuta, mas o que é isso que você está fazendo? Se isso é uma pergunta difícil, necessário, né, colocar. Mas quando você faz isso, que lugar que você está colocando o outro, se colocando, ou às vezes você tem que ler para o paciente que está fazendo isso. A angústia, em resumo, mora na identificação da falta que é na relação com o outro. Levando disso fantasias. Não dá para... Acho que resumir isso aqui, sendo que a gente está na página 15 do Seminário da Angústia, eu acho que é muita conclusão para pouco conteúdo. Tá? Acho que um ponto inicial é esse assim, por não saber do desejo do outro, que a angústia tem ali sua função, ela aparece de alguma forma. Acho que é melhor deixar nesses pontos e à medida que avançarmos aqui, se é que vai rolar a angústia de domingo, a gente pode chegar talvez nessa conclusão, ou não. Só a introdução já explodiu a minha cabeça, mas eu sei que você é super dedicada aí, né? Eu vejo seus treinos, suas formações, você estuda pra caramba. Sei que você é junguiana, inclusive, não é isso? Mas mesmo não sendo dessa abordagem lacaniana, essa ideia que o Lacan traz, dessa posição diante do desejo do outro, vai ser útil para a sua clínica. Né? Quando o psicanalista coloca que não é sua mãe, faz parte no cartel do seminário 10, baita angústia. Por que a angústia está perto do desejo? Sei, vamos descobrir, né? Esse é o começo. A cabeçada do louva-a-Deus. Bom, então é isso. Eu vou encerrar aqui. Que é uma forma de fazer aquilo que eu sempre faço há muitos anos, que é uma forma de transmissão. E quem quiser estudar, é uma das maneiras de estudar. Seminário 10. Vou encerrar aqui. Lembrando que amanhã, quem tiver interesse, vai ter a reunião do SOS Psi 2024. Porque apesar da psicanálise, né, amar a psicanálise, estudar muito psicanálise, eu também não deixo de lembrá-los que a clínica, o consultório é um negócio. Não dá para viver só de satisfação narcísica de ser um psicanalista ou coisas do tipo. Nós também pagamos contas, pagamos aluguel, enfim. Queremos ter prazeres na vida, que passa por questões financeiras, inclusive. Então amanhã eu vou tratar isso, vou falar sobre questões financeiras, vou falar sobre ter uma boa clínica, uma experiência boa com clínica, vou falar sobre o que é importante o que tem valor para você como psicólogo, como psicanalista. Então vai ser um encontro bem legal, que é do SOS Psi 2024, e falaremos sobre viver bem de Psi em 2024, e falarei também sobre um ponto importantíssimo, como conseguir pacientes, que é uma coisa relativamente simples, mas não só isso. Como conseguir pacientes e como manter, né? Então, um processo consistente, que as pessoas permaneçam no processo. Ela não é aberta porque ela é para quem está no pacote SOS Clínica Psi, tá bom? Mas quem tiver interesse dá para adquirir ainda, porque esse SOS Psi, além dessa live de amanhã, dentro dele tem 52 aulas. 52 aulas completas. Não é essas aulas curtinhas assim, são aulas completas. Claro que tem uma outra que é mais curtinha, mas tem uma de 2 horas lá, uma porção de coisa. Então, além das 52 aulas, tem um curso extra, que é Amores e Transferência, tem o grupo exclusivo do Telegram para dúvidas e discussão, e vai ter esse encontro amanhã, às 10 horas da manhã, e no final do semestre vai ter outro encontro, porque assim, eu vou falar com o pessoal, eles vão ter que organizar a clínica deles, aumentar o número de pacientes, melhorar a qualidade dos atendimentos, e isso no semestre, no final do semestre, eu vou lá puxar a orelha deles. Fala aí, ô mastigador de maçã, isso aí. E fico feliz de domingo à noite, 9 horas, chegou aqui bater 115 pessoas assistindo uma live sobre psicanálise, sobre angústia.
Isso eu fico feliz porque mostra que as pessoas têm interesse em estudar. Quer estudar comigo? Tem mais de 600 aulas minhas no YouTube. Quer estudar de uma forma mais privada, mais direcionada? Tem meus cursos e tem o SOS Psi e amanhã tem a reunião. Boa noite para vocês. Boa semana, bons estudos. Se tudo der certo, até o próximo domingo, num Angústia de Domingo.